Em relação à emissão de amanhã, a emissão de bilhetes do Tesouro, espera-se algum tipo de dificuldades acrescidas, ou sairão dentro daquilo que é a negociação no mercado secundário hoje, por exemplo? Sim, creio que as taxas devem andar entre os 3,5% a 6 meses, a 12 meses, 4%. Se for um valor muito acima do mercado, e visto que Portugal neste momento já tem um volume bastante considerável, o IGCP terá aqui alguma margem para, enfim, gerir o rácio B2 cover da sua melhor forma, de forma a que as taxas médias ponderadas também não saiam muito fora destes intervalos e possa, enfim, ter uma interpretação positiva relativamente às taxas praticadas nos últimos trimestres. Ainda assim, acaba por ser também um montante relativamente pequeno, se compararmos, por exemplo, com a emissão de quinta-feira de Espanha, que vai ao mercado tentar angariar 4 mil milhões. Acaba por ser também uma forma de jogar mais pelo seguro por parte do IGCP, tentar emitir menos e mais vezes e acompanhar também, passa a expressão, o comboio de outros países europeus que fazem também emissões e que não estão, pelo menos estão pressionados. Sim, com emissões regulares, estão previstas, enfim, praticamente 15 a 15 dias, tende a afastar-se o receio de uma situação que coincidiu com a situação grega, em que de facto o mercado não aceitou a colocação de dívida. No entanto, por exemplo, em Portugal, recentemente houve um caso parecido, enfim, menor, menos também destacado, o caso, por exemplo, da Refer, que tentou emitir 700 milhões de dívida e que não conseguiu. Há também o caso da USTLI na Alemanha, uma entidade financeira intervencionada por Estado que também teve dificuldades e também não conseguiu colocar os volumes totais de dívida. No entanto, o próprio GCP disse que, para o caso de algumas empresas públicas terem dificuldades, que poderão, enfim, de alguma forma alternativa, ajudar ao financiamento dessas próprias entidades, atenuando um pouco os receios que esta situação se alastrasse para outras empresas públicas e, no limite, pudesse atingir também as emissões do próprio GCP. Bruno, já voltamos a conversar sobre outros assuntos. A China tem 840 milhões de euros em dívida pública dos Estados Unidos. Os números são do Ministério das Finanças norte-americano, uma revisão em alta, em 30% da estimativa governamental avançada há 2 semanas. Os Estados Unidos atualizaram o relatório mensal em informação mais exata, obtida de um inquérito anual, que é mais rigoroso na identificação dos investidores dos títulos do Tesouro norte-americano. Dominique Strauss-Kahn alertou ontem para os efeitos da subida do petróleo na recuperação da economia mundial. O diretor-geral do FMI considera que, se os preços elevados se mantiverem, a retoma vai ser afetada porque é ainda frágil. Ainda assim, lembra que o risco dos preços se manterem nos 110 ou 120 dólares por barril são reduzidos. Kahn disse também que o FMI está a acompanhar de perto a situação no norte de África. Garante que a alta dos preços da matéria-prima é má para todos, menos para os produtores de petróleo. Strauss-Kahn lembra ainda que a riqueza não é tudo, é preciso saber distribuí-la e controlar os níveis de desemprego. Os preços do petróleo continuam em alta, influenciados por tudo o que se passa no Médio Oriente e no Norte de África. Aos problemas na Líbia juntam-se agora as manifestações previstas para hoje no Irão, que agravam as preocupações sobre uma interrupção no fornecimento da matéria-prima. Em Londres, o Brent, que serve de referência às importações portuguesas, sobe 0,8% para os 112 dólares e 73 cêntimos. Em Nova Iorque, o crudo sobe 0,5% para os 97 dólares e 48 cêntimos. E a Fed diz que a retoma da economia norte-americana não vai ser afetada pelo aumento do preço do petróleo. Palavras de um responsável da Reserva Federal que garante o bom comportamento da maior economia do mundo este ano. James Bullard considera que os Estados Unidos estão no bom caminho rumo à retoma e nem as tensões no Médio Oriente e o aumento do custo do petróleo vão colocar em causa esse objetivo. Visto como um dos opositores ao programa de ajudas da Fed à economia, o responsável espera agora que Ben Bernanke decida reduzir o programa de compra de obrigações do Tesouro norte-americano no valor de 443 mil milhões de euros ou abrandar a aquisição de títulos de dívida pública. Considera James Bullard que esta ajuda da Reserva Federal já não tem muitos efeitos na economia, que dá agora sinais de retoma, assim é que é. Os Estados Unidos estão a reposicionar forças na região da Líbia enquanto se pondera uma atuação militar contra Gaddafi. Já a União Europeia está a detectar e congelar a fortuna de Muammar Gaddafi
colocada em bancos. São somas astronómicas. O líder está reduzido a resistir em Trípoli. Os confrontos entre revoltosos e forças leais a Muammar Gaddafi continuam e o ditador vai dizendo que o seu povo o ama e que morre por ele. Na Europa, fazem-se as contas e estima-se que as contas de Gaddafi ascendam a 23 mil milhões de euros. Para esse dinheiro não ser usado contra os rebeldes, o Reino Unido ordenou ontem o congelamento dos ativos de Gaddafi no país, depois do líder ter tentado retirar na semana passada cerca de 1.000 milhões de euros que tinha depositados em bancos da Inglaterra, como já tinha feito na Suíça. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão apelou ontem ao congelamento por 60 dias dos pagamentos que eram devidos ao governo líbio pelo petróleo que vendeu, para garantir que todos os fluxos financeiros são cortados a Gaddafi. Do outro lado das barricadas, o cenário é diferente. Na cidade portuária de Tobruk, controlada pelos rebeldes, as exportações de petróleo foram retomadas, tendo já partido um petroleiro. O dinheiro destas exportações irá ser agora usado para financiar a máquina de guerra anti-Gaddafi. A ajuda humanitária internacional começou, entretanto, a chegar ao país, tendo aterrado em Benghazi 2 aviões de apoio franceses, ao mesmo tempo que uma coluna de medicamentos vinda do Egito chegou à Líbia. Já na fronteira da Tunísia, o número de refugiados, principalmente trabalhadores estrangeiros, é alarmante. Bruno, o FMI diz que a subida dos preços do petróleo colocam em causa a retoma da economia mundial. Os Estados Unidos, através da Fed, garantem que, pelo menos, a economia norte-americana não é afetada. Em que é que ficamos? Nas declarações da Fed parece-me haver um particular enfoque sobre a situação específica dos Estados Unidos. Ou seja, enquanto país em que a fatura energética tem um menor peso, enfim, em termos do PIB, a referência deste governador da Fed parece ser particularmente sobre a situação própria dos Estados Unidos e os comentários do FMI mais sobre uma situação da economia mundial. O que é que daqui pode sair? Em termos daquilo que são principalmente os dados atuais, tendencialmente as economias emergentes tendem a ser aquelas emergentes não produtoras de petróleo, claro, como por exemplo o Brasil, acabam por ser as mais afetadas porque são aquelas que consomem mais petróleo, ou seja, o seu modelo económico é mais intensivo em petróleo. E desse ponto de vista, atendendo a que elas estão a liderar, enfim, o crescimento económico mundial e a ajudar com importações às economias mais desenvolvidas, esse impacto tende, enfim, a fazer-se sentir. Não há, de facto, um consenso relativamente àquilo que é o impacto no PIB. Nós temos referido aqui os dados de algumas consultoras que apontam para um impacto no PIB à volta de 1% a 1,5%, caso o petróleo venha para cima dos $120, isto para a zona euro, portanto, depois o impacto diluir-se-á consoante a economia do país tenha uma menor importância, menor preponderância do petróleo relativamente à fatura energética no total e depois mesmo da fatura energética no total no contributo do PIB. É normal, assim sendo, que, por exemplo, economias que são sedentárias, ou neste caso, que em termos de comércio externo estão muito próximo disso, dos Estados Unidos, se olharmos para a evolução do gás natural, em que os Estados Unidos são também cada vez mais exportadores, e para a evolução da sua capacidade energética e do seu posicionamento geoestratégico, tende a atenuar este tipo de dependência e, portanto, é normal que, por um lado, a Fed não se sinta tão afetada. Pelo contrário, a alta dos preços das commodities, sendo eles também um exportador agrícola forte, tende até a ajudar ao crescimento das exportações e ao impacto das exportações agrícolas no PIB norte-americano de forma positiva, e a mesma coisa do ponto de vista do contributo do setor petrolífero, das refinadoras, relativamente também ao contributo no PIB norte-americano. Agora, claro, para as economias emergentes e para nós, zona euro, e um país ainda menor que Portugal, esse impacto tende a ser claramente maior. Olhando ainda para as declarações de Dominique Strauss-Kahn, parece-te uma espécie de recado, além de todas as notícias que foram dadas, o facto de estarem a acompanhar de perto a situação no norte de África e colocarem em causa então a retoma mundial com a subida dos preços do petróleo, diz que numa parte final já da notícia que sai hoje nos meios internacionais, diz que a riqueza não é tudo e que é preciso saber distribuí-la e controlar os níveis de desemprego. É uma espécie de aviso, parece um aviso para outros países que estão à volta e que poderão também sofrer o efeito de contágio destas tensões que atingiram a Tunísia, depois o Egito e agora a Líbia.
Sim, atendendo aqui um dos fatores de perturbação e de agitação social, nasce de facto de um desequilíbrio da distribuição da riqueza, e nesses países em particular esse rácio, chamemos-lhe assim, tende a ser de uma forma mais desproporcional, portanto há de facto uma maior desigualdade entre as diversas acumulações de riqueza e de remuneração. Claro que sim, esse é um fator determinante. O FMI apenas alerta para que, de facto, os países que não querem vir a sofrer futuramente de perturbações deste género, que tenham raízes sociais, tendem a atenuar estes efeitos de distribuição de riqueza. Bruno, muito obrigado, o analista da GlobalLink, Bruno Costa, com os principais destaques do dia. Olhamos agora para os mercados, no dia em que volta a ser de ganhos, depois do encerramento em alta dos Estados Unidos e também das praças asiáticas. Por Lisboa, o PSI 20 ganha 0,25%, apesar das pressões sobre o país, e é um dia de mais uma emissão de dívida a curto prazo. Os destaques hoje vão para a Galp Energia, que sobe 1,26%, ainda a Jerónimo Martins e a Portugal Telecom a valorizarem praticamente 0,7%. Na Europa, tudo no verde, com valorizações entre os 0,15% e os 0,8%. Altura para um curto intervalo, não sai daí.